Olá, estamos de volta aqui com o Jornal da Manhã pela Jovem Pan em 100,7. A gente vai estar batendo um papo no dia de hoje com a Suzana Egito, ela que é responsável técnica de idiomas do SENAC aqui do estado de Alagoas. E a gente vai estar falando um pouquinho sobre a importância, né, de um segundo idioma, principalmente para a questão do mercado de trabalho. Bom dia, Suzana, seja muito bem-vinda ao Jornal da Manhã. É um grande prazer estar aqui com vocês, de poder falar de um assunto que é tão importante, tão atual e o que eu gosto tanto, né? A importância do idioma hoje na profissão, na vida pessoal, né? Não importa se é para sua vivência de estudos ou sua vivência, né, profissional, uma viagem, um prazer, um lazer. Suzana, a gente que agradece pela sua presença. Assim, é um tema muito gostoso a gente tratar, principalmente sobre o mercado de trabalho, né, que é um assunto que permeia toda a sociedade, né, os quatro cantos do estado de Alagoas, o nosso país como um todo. Suzana, durante muito tempo eu cresci ouvindo isso, dizendo que o inglês era o segundo idioma do Brasil. Me recordo que nossos pais colocavam a gente numa escola de inglês para aprender o inglês e tal, e era a base. Continua sendo, na sua ótica, esse inglês, essa segunda língua, essa necessidade tão importante para o mercado de trabalho, continua sendo o inglês, ou isso já mudou um pouco? Olha, é muito interessante, que é como você disse, nós crescemos escutando que o inglês é a segunda língua e é importante a gente aprender. E aí a gente pergunta, e por que nós não somos bilíngues? Porque o Brasil ainda tem uma carência tão grande de profissionais que não dominam nem o inglês, nem o espanhol. É muito curioso isso, né? A gente precisa ampliar realmente a nossa visão, porque o mundo mudou e a gente precisa mudar, né? A gente já escutava isso, como você disse, você cresceu escutando isso, nós crescemos, mas depois da pandemia, isso foi um boom. Você vê que o que ia acontecer ainda em 2030, em 2025, por exemplo, que nós estamos, aconteceu tudo no período da pandemia. Então, teve esse boom imenso de turistas, de acessos digitais, as plataformas, a inteligência artificial, e a gente não pode ficar para trás. O idioma ainda é uma ferramenta, uma ponte para a gente ter acesso a outras culturas e ao mercado de trabalho, né? E ainda é um diferencial, né? Continua sendo. Eu observo, assim, eu trago exemplos práticos, porque hoje em dia, por exemplo, a gente já vê os nossos filhos, por exemplo, tendo acesso ao tablet e tal, e as linguagens, né? Muitas vezes baixar um aplicativo, uma linguagem de um vídeo, enfim, já vê muitas coisas em inglês. Até quando a gente fala no nosso dia a dia, feedback e tal, algumas palavras, algumas expressões, inglês, é verdade. Algumas expressões, a gente fala, por exemplo, no jornalismo, o release, o deadline, o briefing, enfim, a gente utiliza muitos termos em inglês, e isso continua se aportuguesando muitas vezes, e muitas vezes a gente nem sabe, nem percebe a utilização disso no dia a dia, no cotidiano, sabendo que é uma língua inglesa. Então fala pra gente também, tecnicamente, a importância do aprendizado de uma língua, por exemplo, lá na primeira infância, passando pela adolescência, até chegar na vida adulta nesse mercado de trabalho. Olha, os nossos filhos têm um diferencial, né? Eles estão à nossa frente, não só por uma geração, mas por todo o contexto hoje que a gente vive, mundial. E realmente, né, nós temos inúmeras palavras, inúmeras expressões no idioma inglês e que a gente utiliza e às vezes a gente pensa que é português. É verdade. Né, porque a gente nem para pensar. Certamente os nossos filhos, eles têm um acesso muito maior, porque as plataformas, as escolas de inglês, elas estão se apropriando ou já se apropriaram, né, dessa camada, né, que desses alunos, né, em que estão começando, estão despontando. Nossos pais colocavam a gente. Os nossos filhos, eles já estão, porque eles, quando, por exemplo, fazem compras internacionais, a gente nem precisa chegar perto. Os adolescentes sabem fazer compras internacionais pela Shopee, pelo Amazon, e eles têm acesso ao idioma. Então, quando eles chegam em sala de aula, eles já têm um know-how, né? E não existe idade. É melhor quando criança. Sim, porque você está na fase de aprendizado. Mas eu tenho alunas, por exemplo, de 70 anos, de 55, que ou está estudando porque gosta e curte,
ou está estudando porque não teve oportunidade, colocou o filho, ou diz, não, agora eu me aposentei e vou fazer o que eu quero. Que bacana. Trazendo isso agora para o contexto aqui do nosso estado. Nosso estado é muito turístico, né? A gente tem muita movimentação no setor de serviço, no setor de turismo. E aí, no geral, o inglês e o espanhol sempre são, se sobressaem, né, as línguas mais faladas, né? Além do nosso português. E aí a gente tem no Senac, por exemplo, essas aulas, esses cursos. E pensando nisso, e pensando nesse mercado de trabalho especificamente aqui do nosso estado, quais são os idiomas mais procurados e como é que funciona também essa questão das aulas de idiomas para quem quer trabalhar e ter isso no seu currículo? Justamente, né? A gente está sempre ligado às demandas do mercado, a gente não pode deixar de lado e a gente procura sempre ter um curso que possa atender melhor cada profissão. Então, os nossos cursos, eles vão desenvolver competências, né, não só linguísticas, mas também na hora da comunicação, um pensamento crítico, a visão global, né, do mundo, porque quem tem acesso a um idioma, ele com certeza ele tem uma visão diferenciada do mundo. Então, é um profissional que tem uma visão diferenciada do mundo, porque ele tem acesso a outras culturas, outras formas de pensar, outras formas de agir. Então, hoje o Senac ele tem o inglês e o espanhol. Inclusive, nós estamos com turmas abertas, né, de inglês e de espanhol para serviços turísticos. Então, ainda tem algumas vagas, né? Espanhol, a gente vai ter aulas segundas e quartas pela manhã e as matrículas vão até o dia 18. Nossa, até amanhã, né? Tem que correr. Até amanhã, até o nosso sextou, né? Então, você que está nos ouvindo aqui, que quer ingressar nessa oportunidade e ter acesso ao Senac, lembrando, as inscrições são até o dia de amanhã. E quem está nos ouvindo, Suzana, como é que faz para ter acesso, para ingressar nesse curso? Fala um pouquinho para a gente. Eles têm que entrar no site do Senac, né? Põe lá Senac AL, vai abrir o site e vai ver, vai para a parte de cursos, vai lá no edital e vê o que é necessário, os documentos necessários e como é que eles fazem essas inscrições, né? Em inglês a gente ainda tem um pouquinho mais de tempo, as inscrições vão até o final do mês, mas tem que correr. Então, nós temos inglês para hotelaria, né, para atendimentos, né, de recepcionistas em hotéis. A gente tem também o inglês, na verdade, inglês e espanhol, né? O inglês e espanhol para recepcionistas de hotéis, inglês e espanhol para atendentes de bares e restaurantes e inglês e espanhol voltado para os serviços turísticos. E tem várias modalidades, né? Nós temos esses cursos que abrem as portas, né? Eu costumo dizer que é uma ponte, então a gente está abrindo as portas para esse profissional começar a se qualificar, mas a gente não pode se contentar com pouco, a gente tem que continuar se qualificando. Então, a gente também tem os cursos modulares, que após esses cursos, eles querendo aprofundar mais, entrar realmente no mundo do idioma e desenvolver a fluência, então tem os cursos modulares, que vai do básico, elementar, intermediário, e ele realmente vai ser um profissional completo. Como é que a gente trabalha? A gente sempre vai estar trabalhando o idioma vinculado às funções, às atividades do profissional. Então, por exemplo, em determinada aula, os meninos vão fazer um check-in, né? Então, a gente vai fazer a simulação de um check-in em inglês com um hóspede, né, estrangeiro. Ou na parte de restaurante, né, na hora de fazer um pedido, né? Então, você está pronto para fazer seu pedido. Então, a gente faz simulações. Quando a gente está no espaço do Senac, a gente utiliza os laboratórios do Senac, que essa vivência continua ainda mais viva. Mas a gente precisa atender, né, as regiões que não tem, por exemplo, uma unidade do Senac. Então, a gente vai para aquela região, por exemplo, Penedo. Penedo está para ter o nosso também curso. Interiorizado, Suzana. Justo, então a gente vai para Penedo. Então, a gente, naquele local que a gente está, se tiver um hotel, um restaurante que possa nos receber, a gente leva os meninos para o local para fazer as simulações. Então, sempre está vinculado com a realidade do profissional. Não é aquele inglês que está no livro, que você começa, termina no livro, não. A gente vai trabalhar realmente as questões teóricas, mas também as questões vivenciais e as outras habilidades, como eu disse, comunicação, pensamento crítico, a sensibilidade escutativa. Então, a gente sai com um profissional completo. As aulas sempre presenciais, então, mesmo quando acontecem no interior do estado? Sim, todas presenciais. Suzana Egito, responsável técnica de idiomas do Senac aqui do estado de Alagoas. A gente quer agradecer demais a sua presença aqui
no Jornal da Manhã. Quer fazer um convite público para que a senhora esteja aqui em outras oportunidades, tratando dessas e de outras temáticas tão importantes, que é capacitação, empregabilidade para o nosso estado, né, que tanto necessita dessas oportunidades para a nossa gente. Sim. Muito obrigado, Suzana. Eu quero deixar um espaço para as suas considerações finais. Bem, a gente está aí com os turistas batendo em nossas portas, né? Os turistas, você anda nas ruas de Maceió e você vê turista em todos os lados. Então, é preciso se perguntar, eu estou pronto para recebê-los? O profissional do século XXI, ele não pode ser um profissional limitado a seu idiomas apenas, às suas competências mais simples. O profissional do século XXI, ele tem que ter a capacidade da comunicação, pensamento crítico, escuta ativa e essa visão ampla, né, desse mundo do trabalho, porque ele aprendendo o idioma, ele pode trabalhar em outro país. Então, vocês que nos escutam, vão lá no Senac, entrem no site, façam suas inscrições e comecem esse novo processo, porque aprender um idioma é uma ponte para as oportunidades, é uma porta que se abre na sua vida e eu vou te garantir, não se fecha mais nunca. Muito obrigado mais uma vez, Suzana Egito, aqui pela participação no Jornal da Manhã, pela Jovem Pan em 100,7. Obrigado à minha companheira de bancada, Natália Barros, nosso querido Bitoca, o Damião Santos aqui na técnica, o Robson Florentino junto com a Maria Regina Leão nas redes sociais nos auxiliando, o Mailson Franklin sempre nas ruas de Maceió com o Geraldo Salgueiro. Muito obrigado a todos vocês e até amanhã, se Deus quiser. E só lembrando, Natália Barros, cerque-se de pessoas do bem, gente leve, gente que soma, que não pesa, gente que te escuta com o coração e que te abraça com a alma, gente que vibra com as tuas conquistas e que te apoia nos dias nublados e que te apoia nos dias que você não se lembra quem você é e te lembra realmente o que toca o teu coração. Cerque-se de quem te acalma, quem te respeita e quem te quer bem de verdade. Porque a vida, Natália Barros, ela já tem desafios demais. Então, esteja com quem te traz paz. Você gostou demais dessa mensagem, João Mozinho, muito bom. Eu acho que eu já até quase decorei, viu? Sextou. Até amanhã. Sextou. Amanhã a gente se encontra. Tchau, tchau. Você ouviu Jornal da Manhã, edição Maceió. Todo dia, você fica por dentro de tudo que acontece no país e no mundo, na rádio que tem opinião. O melhor humor do Brasil, a música que você curte sem perder a informação e a credibilidade do grupo.